Hoje eu vou fazer um vídeo bem tristinho, mas é para passar uma visão para vocês que eu acho que é importante. E porque eu queria conversar e debater algumas coisas com os senhores. E queria mensagens fofinhas também, porque eu sou um hipócrita. Enfim, de qualquer forma, meus amigos, no vídeo hoje eu trago-lhes... recentemente a minha vida tem ficado um pouco difícil. Um pouco não, bem difícil, no hard mode total. De coisas que aconteciam no passado que hoje tem uma consequência muito grande e, cara, são coisas que não necessariamente eu tenho culpa. Pelo menos eu não acho que eu tenho, e eu vou explicar melhor. Eu sempre fiz vídeo pra internet, assim, desde criança. Fazia, sei lá, pegava algum celular, meu pai, minha avó, algum parente ali que tivesse celular solto, fazia algum vídeo, alguma coisa e postava. Então, tem coisa antiga de mim, cara, muito tempo, velho. Coisa que eu era um feto ainda e postava. Só que eu fui realmente começar a fazer vídeos bem depois, bem depois, bem depois. E quando eu fui começar a fazer vídeos, eram mais de, se eu não me engano, eram jogos mobile. E depois foi pro React, que é de onde, que é como o canal Rajinzinho cresceu. E hoje em dia o canal Rajinzinho ele não existe mais, porque o YouTube removeu, mas eu já chego lá. E assim, cara, eu fazia vídeos de React porque eu não tinha um PC bom pra fazer jogos e também porque eu não sabia editar. E pessoalmente, cara, eu não achava que o conteúdo de gameplay pra esses tempos pra cá, pelo menos que a minha personalidade conseguiria segurar um vídeo inteiro, tá ligado? Ainda mais de jogos que, pô, sei lá, o Pedrinho João Player vai querer ver eu jogando Half-Life 2 em 2022, mano, não dá, né? É meio paia. Então, eu meio que fiz conteúdo de React porque era mais fácil e também porque eu queria ser conhecido por fazer conteúdo de React, que é um conteúdo mais simples, ele é mais de boa pra fazer e dá pra produzir pra caralho. Então, se eu ficasse famoso, eu ia ganhar muito dinheiro. Olha a mente desse moleque. Em 2022 o cara cresce assim. Mas eu era adolescente. Então, algumas coisas da minha vida mudaram pessoalmente aí. E, pô, fui pra uma escola pública, blá blá blá. E assim, eu fui fazendo vídeos pro Rajinzen, só que eles ainda, tipo, eles não pegavam tantas views, eles não eram tão vistos. E era uma época que muito youtuber tava passando, youtubers mais antigos, sei lá, youtubers que ficaram famosos em 2015, 2014, 2013, 2000 alguma coisa, que eles faziam essa transição para canais de react, que eles se tornavam apenas um canal de react ou alguém que fazia live e postava os clipes no YouTube. E nessa época tava muito difícil de competir. Tava muito difícil, porque quem que vai querer ver o react do Rajinzinho com no máximo 60 views em um mês, com o react do, sei lá, o Selbit, o react do Alanzoca, ou de algum youtuber de Minecraft antigo? Era muito difícil competir. Naquela época, eu vou ser bem sincero com vocês, talvez se eu fosse uma mulher, eu acho que eu conseguiria ter chegado, mano, em patamares além do normal. Mas eu não vou entrar em mérito aqui pra explicar ou pra... Eu usaria muito da parte do diachismo, mas também de fatos que pelo menos eu aprendi. Enfim. Então, pô, cara, aquela época foi meio complicada, mas eu até que tava crescendo. Eu consegui umas 200 views ali em uma semana quando eu postava os vídeos, o que me deixava um pouco triste. Porém, eu tinha conseguido monetizar o canal a partir de shorts, que na época o shorts você postava qualquer merda. Você postava, sei lá, nossa rapaziada, olha a minha caneta aqui, ó. Você enfia ela no meu cu, é tipo isso. Você postar uma porra dessa aí, sem graça, sem moral, sem absolutamente nada, sem descrição, sem título, sem thumb. Eu acho que nem tinha thumb na época. Eu acho que não. Simplesmente você pegava no mínimo ali umas 10k de visualizações, isso pra todo mundo. Óbvio que o YouTube veio mudando, shorts e blá blá blá. E quando eu monetizei o canal, foi por via dos shorts, mas era porque ambos estavam meio que conectados. Os shorts, se eu não me engano, tinha essa conexão de vídeos shorts com vídeos comuns, entendeu? Então era muito fácil monetizar, na teoria. Só que demorou bastante, foi bem no fim do ano de 2024. Então eu terminei, blá blá blá, a minha escola, que foi uma merda, mas foi legal. Eu não sinto falta, né? Porque puta que pariu, acordar às 6 da manhã tá maluco, né? Prefiro aqui, ó. Ó como eu tô bem de vida saudável. Enfim, cara,
simplesmente eu postava mais vídeos shorts e comecei a focar o canal nisso. A questão é que, por algum motivo, com o passar do tempo, não é só porque eu pegava algumas views que eu queria aumentar também o número de visualizações, mas também porque me frustrava muito esse crescimento lento que eu tinha. Não é necessariamente o crescimento lento, mas essa estagnação. Eu nunca gostei de estar estagnado. Eu sempre tive agonia disso. E eu vou ser bem sincero com vocês. Por exemplo, se eu pegava 10 mil views de algum shorts, que geralmente era isso, mais ou menos, um short de React. Isso eu não tô entrando nem no mérito de quando eu fui desmonetizado pelo menos umas 2 vezes. Isso aí eu não vou entrar não, porque eu vou entrar em depressão no meio do vídeo, porque também não dá pra cantar. Quem tanca, pô? Enfim. Depois já monetizado, né? Tinha essa parada. Então eu queria fazer mais shorts, mais vídeos shorts. Mas eu via que isso acabava meio que... Não que não crescia. Ele crescia bem. Só que dependia muito do vídeo. E postar 2 shorts por dia talvez não fosse tão bom. Só que eu não queria esse crescimento lento. Porque uma das coisas que eu sentia muito é que eu não tava indo pra lugar nenhum. Que ninguém me conhecia, tá ligado? Isso é uma realidade de vídeo shorts. E isso me deixava muito, sei lá, cara, muito frustrado. Porque chegou num momento que, cara, eu cheguei pra minha família e falei, nossa, ué, quem é o youtuber dessa casa? Sou eu. Imagina, você fala uma porra dessa, você fica com uma moral, uma aura. Tu vai ver, mano, tu não consegue juntar nem... Cara, quanto que são 10 mil visualizações em vídeo shorts? Sinceramente, eu acho que são centavos, 0,10 centavos, 13 centavos, isso é o máximo. E eu não tô sendo nem babaca em levantar isso, talvez esteja até exagerando. E, cara, eu consegui juntar, mesmo com essa frustração, eu consegui juntar os meus primeiros $100, e nos meus primeiros $100, o YouTube simplesmente falou assim, ó, no dia que eu consegui, no outro dia o YouTube falou, mano, teu conteúdo é reutilizado. Eu falei, o quê? Oi? Mas eu faço vídeo react, tem vídeo react no meu canal, tem não sei o quê, o quê? E na época eu tava meio puto, aí eu fiz um vídeo só mostrando a minha URL e mostrando outros vídeos de outras pessoas que faziam exatamente a mesma merda que eu pelo menos forçava uma reação, por mais desgraçada que fosse, porque engraçado aquilo não era. Talvez hoje seja, porque é meio vergonha alheia, mas na época, mano, até eu tinha shorts que eu fazia que eu falava, nossa, mano, cara, é melhor ficar, tinha que ficar longe de corda e arma, porque se não, olha, lugar alto também, porque, nossa, cara, dava uma vergonha ali tão grande, mano. Mesmo assim eu fazia. Tanto que eu gostava, não vou negar, mas, pô, era foda. Eu não queria ser uma piada, eu queria ser uma referência. Enfim, aí o YouTube tirou a minha monetização, eu tentei contestar, não deu certo, então eu tomei o que? Aquele negócio lá, acho que é de 6 meses ou 3, eu não lembro, eu acho que é 3 meses. Eu não vou lembrar agora de cabeça não, gente, se é 3 ou 6 meses desmonetizado. E nessa época eu continuei fazendo conteúdo, só que eu tava numa depressão profunda. Eu tava muito tristinho, então, mano, eu tava meio foda, mas não é que eu tivesse desistido de fazer as outras coisas. Inclusive, até lembro da minha mãe falando, faz tal curso, faz tal coisa. Só que eu não queria. E tipo, não é uma questão de só não querer. É muito pior e eu fui descobrir depois o porquê. Que é muito mais complexo. Agora a gente volta um pouquinho mais atrás, mas é bem rápido. Eu nunca fui um bom estudante. Isso porque eu sempre tive muita dificuldade de aprender. E não é só a dificuldade de aprender, por exemplo, essa aula tá tão difícil, ou, nossa, essa matéria. Não é só isso. Por exemplo, eu era bom em humanas, só que em exatas eu era um cu. Nossa, eu era um cu. Eu lembro de eu tirar 1,3. E olha que tem guerreiro que tirou 0,5. Mas tudo bem. Quase que eu alcanço esse guerreiro. Mas a minha questão não era só que eu não conseguia em si estudar. Eu não tinha rotina de estudar e eu não sabia que eu poderia criar isso. E eu não sabia como criar isso. E eu sei o que vocês estão pensando, mas eu os amo demais pra culpá-los de alguma coisa.
Então, não tente. Mas eu sei que a gente vai chegar nesse assunto, não neste vídeo, porque eu não vou abordar. Enfim, eu lembro de perguntar, de pedir aos meus pais para me ensinar algumas matérias também na escola. E, mano, eles me ensinavam, só que mesmo dando talvez certo em casa um resultado ou outro, cara, na escola não dava, na prova não dava, eu ficava atrás de todo mundo ali e falava, caralho, eu vou pegar a recuperação. E pegava a recuperação, filho, vai tomando, já que era prova bimestral, filho, tá maluco, tava num nojo, mano. E bizarro, simplesmente bizarro, era brutal. E o sistema de ensino, como ele acaba ficando mais difícil, pelo menos para a maioria das escolas, acaba que você vai tomando mais conteúdo. Então imagina uns, sei lá, 15 conteúdos de matemática que você já não entende o primeiro, o segundo, o terceiro. E tinha esse negócio da dificuldade de estudar. E a minha dificuldade de estudar não era necessariamente uma dificuldade de estudar, mas era um desvio de atenção muito insano e uma desconcentração também. Por mais que eu conseguisse ser um pouco, não, eu não diria genial, mas eu conseguisse, por exemplo, montar um passo a passo na minha cabeça quando eu me concentrava para fazer algum resultado, isso um pensamento mental, assim, tipo, imaginando os números ali, se eu me concentrar bem, conseguiria fazer alguma coisa, tá ligado? Gerar alguma coisa. Só que era difícil chegar nesse ponto. Por isso que eu tinha até mais tranquilidade pra... Porra, os caras passavam coisa de história na minha escola. Moleque, eu nem estudava. Foda-se. Primeiro ano de ensino médio, segundo ano. Foda-se. Pior que foi a pandemia meio que me ajudou nessa, que eu não estudava pra nada. Mas, tipo, pra história, coisa de exata, moleque, era mó paz, filho. Exata não, de humanas, era mó paz. Mano, não estudava em absolutamente nada e tirava uma nota razoável, tipo 7,5, 8,5. E, mano, mó paz. Pelo menos aquilo pra mim já era o suficiente, mano. Só que nas exatas eu era um cu. E, cara, isso não necessariamente que tenha afetado o meu pensamento pra depois, né, a gente voltar depois. Só que eu não agia com muita lógica com o meu próprio canal. Lógica simples, básica. E até hoje eu não tenho uma lógica muito funcional. Pelo menos eu sinto que a minha lógica ela funciona mais na teoria do que na prática. Porque a prática também é brutal. Isso é uma realidade. Só que são coisas... eu não podia errar na época. E eu errei bastante. Então, nesse tempo que eu fiquei desmonetizado por uns 3, 6 meses, eu não lembro agora, meu canal ele chegou a conseguir $600 que foram tirados pro bolso do YouTube. Que merda, eu perdi $600, eu não recebi absolutamente nada. E pra piorar, quando eu voltou a monetizar, já não pegava visualizações. Imagina a sensação de alguém que já estava perdido mentalmente, que tinha os tais desvios de atenção, que tinha os tais problemas de concentração. Ele é especial. Mas ele era só mais um, entre muitos outros. Então eu me fudi, né? Tomei no cu. Não tem outra explicação além dessa. Me fudi, cara. Aí, não que eu tipo, nessa época, obviamente, eu não sou tão vagabundo, tão merda assim. Eu ajudo meu pai em algumas coisas não da empresa em si, mas, tipo, do que ele pede pra eu fazer, sabe? De coisas que ele me ensinou a fazer e eu faço pra ele pra deixar mais tranquilo as coisas do mês, pra ele focar melhor. Só que quando você se autoconhece depois dos 18 e se depara com uma realidade muito diferente, você fica muito apreensivo, tá ligado? Eu tenho e tinha e tenho permissão pra fazer muita coisa que por causa também dessa permissão que eu não agia com tanta lógica e aprendi muita coisa tomando no cu. Nossa, mas tomando na bunda mesmo. Então, sobre o canal, ele simplesmente perdeu visualizações a ponto de, tipo, eu postava vídeo, editava pra caralho, editava já pra caralho. Vai falar que não. Legenda automática, reação, Minecraft, tentava mudar os temas. 2.000 visualizações por shorts, isso não paga nada, tá ligado? Você recebe o quê? 0,1? Eu nem sei se você recebe tudo isso. Então, cara, eu tava completamente perdido.
do que fazer da minha vida. E eu meio que fui levando as coisas assim, mas eu nunca tinha, como eu disse, eu nunca parei, eu nunca desisti. Então, nesse meio tempo que eu tava desmonetizado, eu tentei outra coisa. Eu tentei, nossa, é ridículo e vai fazer vocês quererem me esgoelar, mas eu vou ter que falar a verdade. Eu tava querendo tentar crescer com, sei lá, histórias próprias. Então, eu lembro até que eu escrevi um livro, recusaram. Foi uma história de terror, de um cara que não sabe escrever terror. Mas é isso, né? Foi uma história de terror que eu mandei, aí os caras falaram, não! E olha que eu, pô, velho, ficou uns dias pra escrever, mas sendo bem sincero, eu acho que era meio merda, não vou negar não, mano. Mas tipo, eu lembro da história, lembro. Só que uma das coisas que eu sempre tive problema, que eu já cheguei a falar pra vocês, era sobre a minha escrita. Nossa, eu odiava a minha escrita. Quando eu escrevia algum livro, alguma coisa. Eu odiava. Então, quando eu fui mandar o meu livro pra editora, eu até peguei uma IA de erros ortográficos sei lá, mano, eu acho que eu até lembro de ter tacado num GPT da vida, numa IA ali, mano, conserta essa merda dessa letra aqui, ó. E nem a letra, o moleque escrevendo no PC, a porra da história. Conserta isso, conserta. E na época não tinha tanto dessas putaria que tem hoje de ai, o meu namorado é um dragão e come minha bundinha. Tipo, caralho, não tinha tanto. Era até legal, era divertido você pegar uma fanficzinha pra ler, tá ligado? Ou pegar alguma história aleatória. Eu lembro que a minha fanfic, como eu disse, ela tem até hoje, só que eu retirei os capítulos por causa disso mesmo, a escrita. Enfim, eu já lembro até desse meio tempo também, pagar um cara pra fazer uma HQ pra mim, tá ligado? Inclusive, lembra que eu tinha a... Nossa, me coloquem pra ferver numa fornalha. Sincera, ó. Eu lembro que eu paguei não, mas tipo, eu conheci um cara que ele era um artista. Ele era um artista de HQ. E cara, a gente tinha uma relação até que boa assim. Ele fez umas artes pra mim de algumas capas que na época não tinha. A gente tinha que se virar mesmo. De algumas capas de não sei o que, de fanfic. Nossa, mano, me matem. Mas eu achei aqui. Na época, Arcane foi muito foda, me desculpem. E, pô. Simplesmente, cara. Esse cara depois, ele. Não que ele tenha me dado um golpe em si, mas eu acho que ele deu um golpe, é que eu nem lembro mais. Eu meio que excluí da minha mente. E também, eu não fiz só isso nesse meio tempo, não. Até pro ano acabar, eu lembro que eu tinha feito mais coisa. Eu fazia live também, de vez em quando. Que as minhas lives eram um puro suco do maligno, cara. E tipo, não era tipo, ai, piada pesada. Não era isso, cara. É porque quando eu jogo um jogo e eu perco nesse jogo, vocês entenderam onde eu quero chegar. E quando tipo, eu lembro que eu fazia live antigamente e eu era muito mais feliz fazendo ela. Hoje em dia eu preciso, se eu fizesse outra live, eu precisaria de algum youtuber em mente, algum streamer em mente pra me basear, cara. Porque eu entrei num tempo que eu tipo, jogava jogos competitivos, fazia live o tempo inteiro e tentava reinvestir na live pra tentar criar algum negócio, tá ligado? Só que ainda assim, mano, aqueles jogos competitivos afetam a sua mente. E, né, nossa, né, que o Overwatch era uma merda pra jogar. Puta que pariu. Era muita gente burra. Aí tinha um boludo que não sabia nenhum. Moleque não sabia olhar pros caras também. Aí o puto já também. E, ai, cara, era foda, era foda. Me afetou um pouco, não vou negar. Então, cara, falei, fudeu, né, velho? O que eu faço da minha vida, mano? Meu canal não deu certo, nada deu certo. Fiz um curso do Senai no começo de 2025. Tentar mudar alguma coisa. Eu criei o Rasguinho, acho que foi nessa época, e tava tentando monetizar ele, fazendo roteiros de umas 6 horas de roteiro que eu fazia, escrevia. Era um CLT mesmo essa porra, não tô nem brincando. Era muito tempo escrevendo roteiro e eu não usava IA na época não, porque a IA ela pegava e criava um texto errado das imagens que a história tava mostrando. Então quando eu fazia um resumo de uma UAU, um mangá, fazia tudo errado. Falava, a Emília falou pro Subaru, ô Subaru,
Me salva não. É tipo isso, caralho, tem algo errado, mano. Tem algo errado com essa descrição aí, não sei, cara. Aí era uma merda e era paga e a gente não tinha tanto. Não dava pra pedir tanta coisa quanto hoje. O chat GPT no início era foda. Eu fazia duas perguntas, cara, ó, me pague. Me pague agora. Então, puta que pariu, cara. Era muito difícil, mano. Mas aquilo, eu não parei. E chegamos num ponto que aconteceu mais coisa, né? Obviamente. Inclusive tem algumas histórias aí bem merda. E, cara, quando eu fui parar pra entender algumas coisas que aconteceram, das decisões que eu tive, e principalmente a decisão de me recusar a enfrentar a realidade, eu percebi que eu já estava enfrentando ela. Só que não só do meu jeito, tá ligado? Eu tava tentando sobreviver. 2024, quando eu saí logo da escola, eu tentei trabalhar numa fábrica dobrando TNT. Um trabalho que pra mim, cara, foi era pra ser algo comum. Tipo, você não tinha que, sei lá, mano. Sim, era um trabalho até de meta, não sei o que, mas tipo, cara, os caras tava tranquilo na primeira semana. Os caras falaram, rapaz, você dobrou só duas coisinhas, tá ótimo, filho, senta aqui, descansa. E era uma empresa que, por mais que fosse uma fábrica, eles tinham um técnico do trabalho lá. Então, puta, era uma empresa muito boa. Era muito boa. Os caras realmente se importavam. Se você tivesse com dor nas costas, o maluco já chegava assim, quer sentar? Tipo isso, mano. E você trabalhava sentado. Era tipo algo tranquilo. Só que eu entrei com meus amigos dessa escola e eu nunca entendi exatamente por que caralhos que eu saí no quarto dia. E, claro, eu não quero entrar em algo tão pessoal, porque é muito pessoal, é muito bizarro, pegado. E, cara, são coisas que assim, se vocês querem alguém para explicar para vocês alguma coisa sobre mim, se vocês tiverem alguma curiosidade, existe um cara que sabe bastante sobre mim, que se chama Sr. Fredôncio. Esse cara sabe bastante coisa de mim. Porém, entretanto, ele está sumido. Enfim, eu até hoje tô tentando. E o meu canal, ano passado, ele acabou sendo hackeado porque eu tentei baixar um Adobe Animate para tentar aprender a animar. Sendo que o Adobe Animate nem pra isso é. Por burrice mesmo, o cara foi lá, me hackeou. E olha que eu vi os comentários, tava todo mundo falando, nossa, que incrível, funciona perfeitamente. Aí um indiano foi lá e entrou na minha conta. Queria apedrejar aquele filho da puta, mas não consegui, né, velho? Até porque, pô, é indiano, eu não vou sair do Brasil pra pegar um indiano, cara. Porra, eu acho que nem indiano o cara era, eu acho que era um estadunidense mesmo, americano, desgraça. Enfim. Foi um tempo ruim, tá ligado? Foi esse mesmo canal que eu tinha conseguido uns 100k de inscritos, só que ninguém voltava mais pra assistir. Postava vídeos, tentava trocar o meu conteúdo pra algo mais específico, mas acabava que chegava num ponto que só não valia a pena, tá ligado? Se esforçar tanto por algo assim. E tipo, imagina um restaurante, tá ligado? Você tem um restaurante, ele chega no momento do hype e do nada as coisas começam a dar errado. Tipo isso. Era tipo o programa do fogo na cozinha, não lembro agora. Jacan na cozinha, não lembro o nome do programa não, mas enfim. Foi uma merda, cara. E mesmo fodido, eu tive que abandonar o canal. Não só esse ano, mas tipo, na época também que eu fiquei muito desanimado, cara. Foi um bagulho que pegou pra caralho. Tanto que eu demorei acho que uns 4 meses pra recuperar esse canal. De tão fudido que foi o impacto assim, cara, na minha mente. E. Caralho, velho. Quando você vê as coisas piorando na sua vida, mano, você fica tipo, caralho, mano. Eu realmente não tô me esforçando o suficiente, tá ligado? O que eu deixei de fazer? O que eu posso fazer agora, tá ligado? E. Atualmente eu tô com um negócio com um amigo meu que tem uma impressora. E as coisas são mais difíceis para crescer, né? Mas ainda assim, tento usar a minha mente fodida para tentar criar algo. Quando eu digo fodida, eu não quero dizer, ué, fodida, tá ligado? De ser ruim. Mas que ela está ruim. E talvez ela pudesse estar melhor.
Só que, como eu disse, tem coisas que são mais difíceis para eu fazer. E uma coisa que é meio chato, que eu meio que fui aprender com o passar do tempo, é que mesmo quando eu tava mal, fudido, não sei o que, eu tentava pedir ajuda das pessoas. Eu acreditava que as pessoas viriam ajudar, tá ligado? E quando as pessoas não fizeram isso, eu acabei publicando não muita merda na internet, mas, por exemplo, a minha personalidade praticamente se corrompeu totalmente. Então, nas minhas lives que eu fazia jogando, eu tava muito mais estressado, muito mais puto, muito mais triste fazendo o que fazia. Porque é uma merda você não ter resultado de algo que você por anos tenta fazer. Eu sei que se eu pudesse, não sei o que, aprende tal coisa por esses minutos e faça tal coisa e não sei o que, ou melhor, comece trabalhando e reinvista. Acontece, rapaziada, que quando você aprende um pouco de si mesmo, não só, eu não digo isso só de mim mesmo, mas descobre algumas diferenças de você para uma pessoa comum. Pelo menos é o que eu, durante muito tempo da minha adolescência, neguei pra mim. Neguei que, porra, eu era uma pessoa mais triste que a maioria, ou que era mais reflexivo que a maioria, ou que era menor que a maioria. É foda, simplesmente é foda. Mas eu errei muito, eu fiz muita merda. Tem muita coisa que se eu tivesse feito, talvez pudesse melhorar um pouco a situação, mas... E fazer o quê? Bola pra frente. Só que, cara, eu juro pra vocês, mano. Tô num momento não ruim, totalmente. Mas... eu já não tenho limite, tá ligado? Eu já não tenho limite pra ser quebrado, entendeu? Como eu disse, eu sou um homem que, cara, é praticamente impossível de chorar. Praticamente impossível. Mas eu vou falar uma coisa que me fez virar uma criancinha. E se você tá aqui, até aqui você é bem forte, mano. Porque agora vai piorar. Não, mas... enfim, meu gato, ele ficou doente ano passado. Porque ele saía pra caralho, fazia altas merda. Ele era um gato muito importante, mas ele era muito carinhoso. Sabe aquele bichinho muito presente? Tipo isso. E ele veio adoecendo, a gente levou pro veterinário e... porra, cara. A primeira coisa que eu lembro, cara, desse dia foi, sei lá, ver meu parente assim, olhando pro veterinário, chorando e falando que a gente não tinha grana pra pagar, tá ligado? E aquilo me pesou tanta culpa, velho, porque eu não tava me recusando a trabalhar, velho. Eu nunca tinha me recusado a isso. Eu tive 2 empregos antes de fazer 18 anos e eu só não tava entendendo, caralho, que porra tá acontecendo? Por que eu não consigo fazer o que todo mundo faz, mano? Por que o que todo mundo faz me afeta tanto, tá ligado? Aí... e esse ano meu gato, ele morreu. Só que... ele morreu no meu colo, tá ligado? E puta que pariu, velho. É uma das coisas que acontece, é triste. Infelizmente, a morte é algo que, porra, cara, existe. Isso é um fato. Só que... eu, sinceramente, cara, eu tava sozinho quando meu gato morreu no meu colo. Eu tava sofrendo pra caralho. E... porra, mano. A gente passa por muita merda, assim, e pensa, porra, velho, caralho, que merda, né, velho? Pô, eu sou o homem mais infeliz do mundo. Mas... eu sei que eu não tô na autoridade de falar, velho. Mas... eu acredito que, pelo menos pra vocês,
que são normais, ou que não tem algo predisposto a te foder, é mais tranquilo. E as coisas em si não são tristes. Elas não precisam ser só tristes, tá ligado? Então, quer que você esteja passando por um momento merda ou não, tipo, meu, sei lá, meu amiguinho, meu não sei o que, cara, você teve uma das melhores coisas que foram essas memórias e foram esses acontecimentos. E muitas vezes, cara, quando eu deito assim, eu falo, caralho, que merda, mano, meu gato morreu. Eu muitas vezes lembro do meu gato sendo o que ele sempre foi. Então não necessariamente eu me arrependo ou tipo, eu acho, caralho, mano, eu podia ter feito mais coisas, eu não podia. E não é o que eu esteja falando, tipo, se aceite, você é defeituoso, você é fudido, se aceite. Não, não é isso, cara. Mas há lutas, cara, que a gente não tem como só ganhar, tá ligado? E a gente fica à mercê. E a minha conclusão é fazer o quê? A vida é assim. Só espero o melhor pra vocês, o melhor pra mim, o melhor pra todos nós. Tá difícil pra caralho viver. Tá tudo uma merda. O governo é uma merda. O estado é uma merda. Tá tudo uma merda. Mas a gente se tem, tá ligado? A gente tem a zoeira. A gente tem a comunhão. E pra alguns, pra outros não, a gente tem Deus. A gente tem um Deus que é um motivo suficiente pra poder suportar e pra tancar cada dia, tá ligado? Porque se não fosse várias vezes por Deus, não, simplesmente a lógica do mundo e todos os mares, todo o suposto equilíbrio que a gente ainda se mantém, cara, a gente tava fudido. Ia ser uma guerra do caralho. Eu não digo só uma guerra por guerra, mas... Uou, ô motoqueiro, eu tô fazendo meu discurso, caralho. Porra. Enfim, como eu disse, sou um homem incapaz de chorar, então eu não tô chorando. Mas a questão é... Cara, se você consegue se dar bem... Não que ajude uma pessoa a se dar bem, mas saiba, você é um homem sortudo. E se considere grato. Talvez não a Deus, mas ao que quer que seja, mas seja uma boa pessoa, um bom homem. Eu não tô falando pra você ajudar pessoas que você encontra no meio da rua, assim, do nada. Porque essas pessoas podem vir a te esfaquear depois. O que vocês não sabem de notícia? De notícia que mostra não sei o que lá, que aconteceu. Mas se você puder ter a oportunidade de ser diferente, de fazer a diferença pra alguém que tá podre, que tá mal, faça, tá ligado? Eu não digo pra você pegar as dívidas dela ou pegar não sei o que dela pra transformar em algo novo. Faça o que você puder fazer do seu jeito, tá ligado? Apenas de coração. E é isso. Esse é o vídeo. Eu espero que as coisas melhorem mesmo. Porque é triste. Você chorou, cara? Não chora porque tá maluco, filho. A graça da vida, agora pus beta, a graça pra nós é sobreviver sofrendo e olhar pro grupo de amigos pra ver quem que ainda tá vivo e quem ainda não morreu e quem vai morrer. E preservar os momentos. É isso.